Olá, bom dia! Como lidar com a pressão te ajuda a emagrecer? A gente vai falar hoje sobre auto-perdão e emagrecimento. Eu sou Juliana Graminho, ajudo você a destravar o seu emagrecimento, sem dietas, sem neura, cuidando da sua saúde mental. Hoje a gente vai conversar sobre como é que a gente lidar com essa pressão do dia a dia, seja de trabalho, seja de família, seja do matrimônio, seja de casa, te ajuda a emagrecer. Como é que a gente usa a técnica de auto-perdão para conseguir fazer esse processo. Essa pressão que a gente está falando é aquela que muitas vezes acaba causando excesso alimentar. A gente está lá pressionado com prazo, pressionado com agenda, pressionado com tantas tarefas simultâneas, pressionado com o fato de não querer desapontar ninguém. E isso tudo vai crescendo dentro da gente, vai deixando a gente ansiosa e consequentemente acaba levando ao excesso alimentar e distanciando a gente do objetivo de emagrecimento. Então, como é que a gente aprende a lidar com toda essa pressão para conseguir emagrecer? E além de conseguir emagrecer, fazer esse aprendizado de como é que maneja essa pressão toda, ajuda a gente nos desafios profissionais, ajuda a gente a lidar com o acúmulo das tarefas do dia a dia, com as demandas familiares, com essa agenda lotada que acaba acontecendo. Primeiro, precisa entender de onde é que vem essa pressão. Muitas vezes a gente acredita que é uma pressão externa, que vem dos outros, porque se pauta por cobrança, por crítica. A gente acaba comendo em excesso também por pressão no trabalho, pressão, a gente se cobrar de ser boa mãe, de ser boa filha. Quando a gente escuta alguém nos pressionar, fazer algum tipo de cobrança ou até às vezes na forma de uma pergunta, isso já cai como uma pressão. O segredo tá em a gente entender que toda essa pressão, ela é, na verdade, interna. Pois as pressões externas, quando a gente não aceita elas, ela não gruda, né? Vou dar um exemplo. Se alguém te colocar muita pressão, por exemplo, para você começar a usar óculos, tá? Uma coisa nada a ver com emagrecimento. Se você não concorda com essa pressão da pessoa, porque você foi no médico, enfim, o médico disse que você não tem necessidade daquilo naquele momento, você simplesmente vai ignorar aquela pressão externa e ela não vai se transformar numa pressão interna. Mesma forma da alimentação. Se alguém te diz para você cortar os doces da sua alimentação, você vai ouvir aquilo, você só vai sentir-se pressionada se de alguma forma aquilo que foi falado bater com o que você tem de convicção interna. Você só vai sentir essa pressão, então, se você concordar com essa argumentação. E talvez você ache que não concorde, mas lá no fundo concorda, sabe? Tem um pouco de processo inconsciente aqui. Se você diz assim, não, eu me sinto livre para comer tudo que eu quero, porque eu aprendi lá no programa que a gente tem que ter inclusão alimentar, liberdade anti-dieta, autonomia. Mas se lá no fundo você não está convencida nisso, convencida nos teus princípios mais profundos, na tua convicção interna, aquele comentário que a pessoa fez para você, você deveria dar uma maneirada no doce, aquilo vai bater, né? Bateu, doeu, toma que é teu. E você não consegue ignorar aquele comentário porque justamente ele acaba condizendo com algo que é interno. E isso acontece porque, primeiro, porque a gente tem uma necessidade de controlar tudo, e segundo, dar conta de tudo, que tem a ver com o perfeccionismo. E isso acaba sendo um super gatilho. O que acontece? Quando esse super gatilho é acionado, vem uma urgência de comer. Então, quando eu estou falando que eu quero ter o controle de tudo e quero dar conta de tudo, minha necessidade de perfeccionismo, isso acaba sendo um super gatilho. Então, o que a gente tem que controlar não é a comida, o que a gente tem que controlar são esses gatilhos. Normalmente, as pessoas que sentem necessidade de controlar tudo, que é o controle, ou de dar conta de tudo, que é o gatilho do perfeccionismo, elas foram criadas onde eram lares mais difíceis, em lares onde não era um amor garantido, você só recebia amor se você performasse, se você fizesse algo como tarefa, onde não havia elogios, muito mais críticas e pouquíssimos elogios, então não tinha reforço positivo, só tinha crítica, onde haviam muitas brigas entre pai e mãe, normalmente, onde você era às vezes invisibilizada. Você, por mais que fizesse, por mais que tentasse, por mais que se achegasse dos seus pais, era ou rejeitada ou ignorada. Então, quando você tem um lar desses, o que a criança aprendeu? Ela aprendeu a sobreviver
para sobreviver nesse mundo, né, nesse contexto, ela tinha que ser uma criança muito atenta a tudo que estava acontecendo ao redor dela, para saber o momento de falar, de calar, de se posicionar. Então ela tinha que ficar fazendo muitas leituras e de uma forma muito precoce, onde ela não estava preparada para, até neurologicamente, para dar conta de tanta pressão. E por isso que a gente está conectando isso com o assunto de hoje, né? Quando a gente tem muita pressão, quando esse gatilho interno é acionado, a gente come em excesso e não consegue emagrecer. Portanto, quando a gente está falando de um lado nesse formato, o que acontece? Internamente, eu fico sem um acolchoado. Quando vem a pressão, ao invés de eu ter um acolchoado dizendo não, vai dar tudo certo, ou eu não preciso estar no controle de tudo, ou mesmo se eu não faço dizer perfeito, eu sou boa o suficiente, né? Essa crença interna de que eu sou boa o suficiente, eu sou digna de cometer uma falha porque eu estou num processo de aprendizado, eu não preciso dar conta de tudo, porque na verdade ninguém dá conta de tudo. Então, assim, quando a gente tem esse acolchoado interno, vem a pressão externa e a gente segura. E esse colchão, ele me ajuda a suportar essa pressão. E aí eu consigo, como fala o tema da live, me auto-perdoar. Já de cara. Eu sei que não dei conta de tudo, eu sei que eu não consegui conciliar cozinhar para fazer comida de verdade, levar os meus filhos na escola, no balé, na natação, no inglês, fazer todo o relatório da forma que queria para o trabalho, fazer o meu exercício físico, tudo que a gente é imposto a fazer, né? Principalmente em alguns programas que a gente se mete que fica foco, força e fé, basta você querer que você muda a sua vida inteira. Se você não tem esse permissor interno, esse colchão interno, você não consegue dar conta do que vem pela frente. Porque isso bate e te fere. Em vez de essa crítica bater e você dizer calma para a pessoa, tá tudo certo, eu fiz o que eu podia, é super suficiente. Em vez disso, né, esse tipo de comentário ou crítica bater e você dizer para você mesmo, não, ele falou isso, mas tá tudo certo, porque aqui dentro eu tô tranquila. Em vez de bater assim, bate e fere. Fere porque te leva naquela posição lá de infância que você não tinha esse suporte. Se você só era amada, se você performava, toda vez que você não performa, isso significa para você significado de falta de amor. Então, esse ingrediente do auto-perdão, ele tem que estar muito presente para a gente conseguir fazer as pazes com a comida, emagrecer, ter autoestima melhorada. Além da questão de fatores genéticos, tá? Nesse estudo ele falava sobre fatores genéticos. Além disso, que o fator genético a gente não controla, a gente só nasce com ele, tem que manejar. Mas o ambiente externo tá aí, né? Outros fatores, daí em outro estudo que eu li, tá? Foram encontrados relacionados à obesidade. Desemprego prolongado dos pais, alcoolismo de um dos pais ou ambos, drogadição na família, violência doméstica, superproteção materna, estresse, ausência do pai, depressão materna, falta de estimulação, um ambiente doméstico pouco atraente ou questões de negação de afetividade, onde, como eu falei para vocês, os pais até estão ali, mas eles não têm uma interação afetiva, é só uma interação de tarefa com o filho. Como é que esses fatores todos na infância e na adolescência acabam constituindo um ser que ele fica mais propenso à obesidade? Porque como ela passa por esse estresse tão grande na infância, liga o modo de emergência desde muito cedo, e aí a criança fica com uma configuração psicológica de sobrevivência, sendo que, quando adulto, isso vira uma ansiedade, vira um perfeccionismo, vira uma necessidade de excesso de controle. Saber dessa origem da obesidade tem uma propriedade de a gente se auto-perdoar. Porque se você que está me escutando aqui viveu alguma forma essas condições, saiba que a tua obesidade ou o teu excesso de peso não é originário da tua força de vontade. É originário do fato de talvez você ter passado por uma infância e adolescência muito pesada. Ou também, em alguns casos que isso acontece, pós-gravidez. É muito frequente a gente ver no consultório mulheres que depois que passaram pelo período de gestação do primeiro filho, acabam também tendo um ganho importante de peso. Então, esse tipo de lar cria adultos ansiosos, perfeccionistas, em que o único porto seguro acaba sendo a comida.
já que eu não tenho um porto seguro interno, dizendo assim, não, tá tudo bem, eu tenho direito, né, de falhar, eu tenho direito de não dar conta de tudo, isso que eu tô fazendo é mais que suficiente, já que eu não tenho essa crença interna mais firme, eu não tenho esse porto seguro. Então, o meu porto seguro acaba sendo o quê? A comida. E aí, por conta disso, se o único porto seguro é a comida, toda vez que eu sofro algum tipo de impacto externo, qualquer crítica, qualquer comentário, e não precisa nem ser comentário, se eu ver alguém na internet performando melhor que eu, já vou me sentir mal com aquilo. Se eu vejo um colega de trabalho indo melhor do que eu, né, foi promovido meu colega, eu já vou me sentir muito mal com aquilo, aquilo já vai bater e me ferir por dentro, porque eu não tenho esse colchão, esse permissor, que me permite lidar com esse tipo de frustração que acontece de uma maneira um pouco mais funcional, que a gente fala. Então, eu estava pesquisando aqui, o ganho de peso foi associado a maior estresse durante o casamento, se os pais eram casados, ou situações de divórcio, ou situações de mudança de emprego e longo tempo sem estar empregado dos pais, ou de um dos pais, ou morte de algum familiar, sendo que nesses casos que eu falei para vocês, a criança ela chegava a ganhar 4,5 kg ou mais cada paciente. Outro estudo mostra que a perda de um ente querido está relacionada com a obesidade infantil. Então, como é que a gente faz para endereçar tudo isso? Primeiro é você entender qual que é o teu gatilho, onde é que a coisa ficou interconectada. E depois é fazer uma ressignificação desse momento, desse processo, de você conseguir encontrar dentro do teu ser, já que lá na infância você não conseguiu esse colchãozinho, esse ambiente de acolhimento interno, autoacolhimento, fazer esse auto-perdão, fazer esse autoacolhimento, para você conseguir ter uma estrutura psíquica que dê melhor conta das intempéries aí da vida, ou das críticas, ou das pressões, ou das exigências, ou dos feedbacks, ou das impossibilidades que você tenha, não conseguir fazer tal coisa, ou do acúmulo de funções sem a gente desmoronar, de ter um permissor interno que te posicione de uma forma um pouco mais suave, inteira, diante das pressões. Isso muito tem a ver com você entender o que te aconteceu, acolher essa história e dizer que, né, isso é constituinte do teu ser, então, assim, não tem como a gente negar isso ou agora querer apagar, porque isso faz parte da sua história. Inclusive, as coisas boas que você tem também são produto dessa mesma história. Então, se a gente negar essa história, a gente estaria deixando de ter também as coisas positivas do teu ser. E não é o caso, né? O que a gente faz com isso é ressignificar.